Questão 54. As células musculares mobilizam a glicose de forma fermentativa, transformando o piruvato produzido em lactato. A conversão do piruvato a lactato, apesar de não gerar energia adicional para as células, é condição necessária para a manutenção do metabolismo anaeróbico. Na verdade, o que acontece? No processo de fermentação lática, a gente tem aí, nesse caso, todo o processo de fermentação começa com uma molécula de glicose sendo quebrada, garantindo, então, a formação do piruvato. A gente sabe que aí, nesse caso, você tem uma molécula de glicose formando duas moléculas de piruvato, tá? Eu não vou me preocupar aqui, nesse caso, com as quantidades. A gente vai, aí, nesse caso, observar nessa primeira etapa do processo que a gente tem a produção do ATP acontecendo, é exatamente para isso que está acontecendo esse processo, garantir produção de energia na forma de ATP, e acaba aí também tendo a produção de dois NADs reduzidos. Esses transportadores de elétrons, eles precisam ser reoxidados para que a célula possa continuar o processo de fermentação. E aí, para promover a reoxidação dessa molécula, o piruvato, aí nesse caso, sofre hidrogenação. Então, cada molécula de piruvato vai receber uma molécula de hidrogênio, garantindo ao final do processo, então, a produção do lactato. Então, garantir que o piruvato, a partir dele, a gente tenha a produção do lactato, é garantir que aquele NAD reduzido possa ser, então, reoxidado. Tá? Aqui seriam dois piruvatos, cada um deles recebendo uma molécula de hidrogênio para garantir, então, a formação do lactato. A glicose é uma molécula de 6 carbonos, cada piruvato tem 3 carbonos, o lactato também tem 3 carbonos. A diferença entre ele e o piruvato e o lactato é a quantidade de hidrogênio que você encontra nessas moléculas, né? Aí vamos lá. Esse fato se explica pelo seguinte motivo. Então, apesar de não ter produção de energia da produção do lactato a partir do piruvato, essa etapa do processo de fermentação lática é necessário para garantir a reoxidação desse NAD. Então, aí nesse caso, é a letra B seria a resposta correta, né? Restabelecimento das concentrações de NAD+, que é o NAD reoxidado. Na fermentação lática, o NAD é reoxidado a partir do piruvato, pela ação do piruvato, então o piruvato age como aceptor final de elétrons, e no caso da fermentação alcoólica, ela é diferente, né? Porque aí você tem glicose sendo quebrada formando o piruvato, a primeira etapa é exatamente idêntica, mas o piruvato ele vai ser descarboxilado, garantindo a formação do acetaldeído, que é uma molécula de 2 carbonos. E o acetaldeído age como aceptor final de elétrons, garantindo, então, a reoxidação do NAD. Então, a diferença ali, além de ter a produção do CO2, né, na fermentação alcoólica, é que na fermentação alcoólica, o acetaldeído garante a reoxidação do NAD. Na fermentação lática, o próprio piruvato garante a reoxidação desse NAD, formando, então, NAD+, ao final desse processo. E isso permite que esse NAD possa, então, ser de novo transportador, né? É um aceptor intermediário de elétrons, né? O nosso transportador de elétrons, garantindo que essa glicólise possa continuar acontecendo. Então, a letra B seria, aí, nesse caso, a opção correta. A letra A fala em aumento da atividade das enzimas glicolíticas, não porque a gente não está aumentando a taxa de glicólise, né? Ele está aí, nesse caso, agindo como aceptor final de elétrons mesmo. Letra C, favorecimento da produção de carboidratos. A gente está quebrando carboidrato, né? Não produzindo. É um processo, aí, nesse caso, catabólico, não anabólico. Letra D, continuidade do ciclo de Krebs. Se a gente está falando de fermentação, gente, não existe ciclo de Krebs, né? A fermentação seria uma quebra incompleta da molécula de glicose, onde a gente só encontra a etapa da glicólise. Não existem as etapas anteriores de ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Por isso, por esse motivo, né, por não existir aí nesse caso as etapas de oxidação de piruvato para poder gerar acetil-CoA, garantindo a formação, a realização do ciclo de Krebs, por não ter aí nesse caso a cadeia respiratória, a gente vai observar que o rendimento energético é realmente muito menor do que dentro de uma respiração celular. A presença do oxigênio em células que realizam essa respiração celular garante um aproveitamento muito maior dessa molécula de carboidrato, garantindo um rendimento energético de até 38 ATPs. Enquanto uma célula que está atuando de forma anaeróbica através da fermentação lática, por exemplo, vai estar aí, nesse caso, produzindo no máximo 2 ATPs, que é o que consegue ser realizado, que consegue ser produzido durante a etapa de glicólise. Então, aí seria a letra B de bola a opção correta nessa questão.
Vou sair para vocês pegarem esse resuminho, mas acho que vocês estão cansados de saber já, né, sobre esse resumo, já estão cansados de ver sobre isso, mas não custa nada, né?